ficou trocado ali no nome ali. Que agora tá 100%. Boa. Aí, é isso. 100%? Ok, tudo Começar? perfeito agora. Valeu, chat. Então é isso, Boa. galera. Vamos lá. Recapitulando, agora sim o bagulho tá funcionando. Igual eu falei, mano, lá no Story, quem viu lá no meu Instagram, nós é iniciante, tá ligado? Não temos experiência nessa parada. E vamos ir aprendendo aí todo mundo junto. Ah, Mas, bom, aí a a seda, a gente. seda acabou. Caralho, mano. Pô, eu te empresto Caralho. uma, pega aí. Eu te empresto uma aqui. Vai, pode ir falando, vou pegando a seda. Pode crer. Mano, a gente se conheceu lá em. Deixa eu ver. Porra, no nono ano, eu nem lembro que ano do calendário foi isso, tá ligado? Mas faz um tempo já, quando eu e o David se conheceu. A gente tava meio que os dois no mesmo barco, assim, de aluno novo na sala, tá ligado? Eu cheguei um pouco antes dele, mas não tinha ainda uma, um grupinho, assim, tá ligado? Consolidado, assim mesmo, tá ligado? Uhum. Então, a gente meio que sentia a mesma necessidade ali, tá ligado? De pessoas, eu acho. E acho que isso ajudou também pra gente ficar amigo. Como os De dois eram alunos novos, novos né, ali mano? Isso, sim, sim. E, mano, foi massa, cara. Foi massa porque no fim a gente, talvez, estando assim, num jeito normal de acontecer, talvez a gente nem ficaria tão próximo, né? Mas como teve essa coisa em comum aí, a gente se juntou, viu que era uma amizade da hora e, porra, durou todos esses anos aí até hoje. Hoje ele lá do outro lado do mundo, em Dublin, eu aqui no Alasca, e estamos aí, se encontramos de volta para fazer esse projeto Sim, aí junto. E é sim. isso, mano. Fala um pouquinho aí de tu, David. Pô, mano, Vou começar a bolar o meu suave. aqui também. Beleza. Bom, meu nome é David, pra quem não me conhece, primeiro episódio aí. Conforme o Gui falou aí, a gente é amigo de longa data, desde o nono ano aí da escola, hoje com 23 anos, então faz um tempinho, acho que faz o quê? Questão de quantos anos, mais ou menos, que a gente estudou, mano? Faz muito tempo, né? Pô, faz Nono ano é tempo, viado. tipo Só que eu 14 tô anos, então aqui faz tipo no, 10 nos anos, né? Estados Unidos já faz Quase. 6 anos, velho. Então, já faz tipo uns 10 anos que a gente se conhece. Olha que E foda. muito tempo, né? Caraca. Sim, velho. E, bom, a gente conheceu ali na escola. O Gui, depois de uns 4 anos mais ou menos ali, tipo, eu tava morando no Paraná. Você foi para os Estados Unidos, eu lembro dessa época. Eu até falei Aham. contigo, mandei umas Sim. mensagens e tal, porque eu lembro que na época eu acho que era uma parada que eu queria muito, tá ligado? Eu pensava muito também em ir para Aham. os Estados Unidos, Canadá, esses lugares. E aí calhou que nos últimos, acho que em 2023, eu acho, 2022, eu acho, eu vim para Dublin e estamos aí, vivendo em Dublin, você do outro lado do mundo agora, ainda mais longe ainda no Alasca. Antes, Porra, sim. nas épocas que eu conversei com você, você, tipo, tava morando na Flórida e depois foi pro Texas, né? Aham. Isso mesmo. Caraca, ficava só imaginando, tipo assim, mano, o Gui tá morando no Texas, mano, como que deve ser? Você, tipo assim, eu tenho só uma imagem de filme, né? Tipo, Aham. o Meio Texas cowboy, assim. meio cowboy, você, tipo, deve ser uma pira legal. E aí hoje a gente estamos aqui, calhou tipo, que conectou eu e o Gui a chegar aqui o podcast, né? A fazer esse podcast. Porque a gente tem tanto tempo de amizade e aí só agora que veio ter essa ideia do podcast. Eu acho que a vontade de falar, né? Tipo, principalmente o tempo que a gente tá passando agora, é um tempo, tipo, político, assim, um pouco complicado. E a maconha também, tipo, é uma conversa, uma mesa de bar, trocar uma ideia, falar o que a gente pensa, é muito importante. Sim, Hum, total. e aí agora, o que a gente. Eu até, mano, me perdi nesse negócio. O que a gente. Mano, conta pra galera aí como é que a maconha entrou na tua vida, assim. Tipo, como foi tua primeira Pô, mano, experiência até você chegar no que você é hoje com a maconha? caraca, mano. A maconha.
acho que maconha sempre foi um negócio que eu sempre quis fumar, mano. Tipo, incrivelmente, Sim. tipo, desde pequeno, eu olhava pra maconha e falava, mano, ah, tipo, Tipo, não qual que é é. a fita desse bagulho, né? Quero Qual que é a saber, fita tipo desse isso. bagulho? Tipo, por Uhum. que que o pessoal É, eu sentia isso um pouco também. fala tanto, sendo que o negócio é uma planta? Tipo, aí esse, essa curiosidade minha deu, tipo, de eu querer pesquisar. E aí, na época, como menorzinho ali, eu fazia uns rolê de skate com meu primo, tá ligado? Uhum. Que, tipo, meu primo vivia em casa ali, e meu primo fumava maconha na época, tá ligado? E aí ele não deixava eu fumar, Ok. ele não deixava eu fumar maconha. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, tipo, mano, eu quero fumar maconha, tá ligado? Uhum. Só que, Por tipo que assim, que eu você tinha quer um 12, bagulho só pra você, né? Tá tá ligado? ligado? Só que eu tinha 12, 13 anos, aí, mano, é de se entender, tá ligado? A gente tá indo no rolê de skate, Uhum. pô, você não vai Sim, fumar maconha sim, porque você tem 12 anos. Só que aí, sim. pra, tipo, entrar na brisa, na parada ali, eu fumava um cigarro, tá ligado? Eu pegava um cigarro ali, Uhum. tipo assim, só puxava e soltava. Tipo, na época ele falou assim, ó, você sabe como que fuma? Você se traga assim, Uhum. mas, tipo assim, o cigarro é pior que a maconha. E aí eu falava, tipo, tá, se é pior que a maconha, me dá a maconha pra fumar. Ele falou, não. Aí eu falei, mano, É, mas por que não? Tipo assim, porra, o que que não tá faz acontecendo, né? sentido. O que que tá acontecendo? E aí, desde então, tipo, tinha essa vontade. Então, lá pro, acho que meus 15, 16 anos, eu fui fumar o meu primeiro beck. Mano, eu não lembro, tá ligado? Do meu primeiro beck. Falar pra você, eu não lembro. Mas eu lembro de um dos Ok. primeiros, que o meu parceiro, que inclusive mora comigo hoje, eu tava jogando LOL, tá ligado, em casa. Tipo, tava jogando LOL em casa, mas eu já tinha fumado. Ah, eu matava a aula pra fumar maconha, mano. Agora, tipo assim, você falando. Caralho, ok. Mas isso foi, tipo, uma das primeiras vezes. Eu, tipo, tava jogando LOL em casa, aí ele chegou com o Beck, tipo assim, a gente tinha 14 anos. Mano, a gente não sabe como que ele bolou aquilo. Sei que ele chegou com pastel, que ele viu um vídeo no YouTube Caralho. de como bolar. E aí a gente saiu tipo, pra andar na rua pra fumar um Beck. E aí na época a gente tirou a camisa com medo de cheiro ficar na camisa, tá ligado? Uhum. E aí a gente fumou. Eu fiquei muito chapado, voltei, fiquei jogando, tipo assim, muito chapado. E desde então, eu, tipo, no Brasil eu tentava fumar de 3 em 3 meses a partir dos meus 17 anos. Como, tipo, eu saí de casa com 17, aí eu, tipo, Uhum. sempre, uns 3, 4 meses, assim, eu comprava pra fumar. Até porque no Brasil é muito mais difícil, tipo, na época, né, tipo, 3, 4 anos, tem que Uhum. buscar na boca, tá ligado? Sim, é E um rolê meio é torto, né? trampo. E fora que é caro, tá ligado? Tipo, no Brasil, Sim, trampar, pagar aluguel, pagar os bagulho, ainda ter que bancar sim. essa parada, eu acho que é um pouco difícil, tá ligado? E aí, vim pra Dublin, aí aqui, como o acesso é muito mais fácil, a qualidade também, porque no Brasil tinha umas brisas muito tortas, mano. Não sei se você já chegou a Aham. fumar prensado no Brasil? Cara, a primeira vez que eu fumei foi no Brasil, né? Fumei algumas outras vezes no Brasil, mas bem pouco, assim. Eu acho que de todas as vezes que eu fumei maconha mesmo no Brasil, foi no máximo 5 vezes, sabe? Uhum, E eu acho que todas essas 5 era prensado, mas não sei te dizer com assim certeza, mano. uma certeza, tá ligado? Tipo contar uma experiência assim com o prensado em si. Mano, por conta do prensado, eu comecei a imaginar que maconha não era pra mim, tá ligado? Eu falava, tipo, eu comecei a pensar, mano, essa parada é Hum, legal, eu curto, mas não é pra mim, porque não tá dando uma brisa da hora. Tipo assim, eu sentia aham, como se fosse ansiedade, pode umas crer. paradas que não fazia muito bem pela brisa do prensado. Aí depois que eu cheguei aqui, eu fumei flor, comecei a fumar umas paradas, tipo, diferente, aí começou mano, a brisa começou a bater diferente, tá ligado? Eu lembro uma das primeiras brisas aqui, assim, o bagulho foi. Eu falei, tá, agora a maconha é pra mim, mano. Eu só tava no lugar, só tava fumando a errada, tá ligado? Sim, sim. Então, porque Mano, prensado, e aí em Dublin, você falou que é mais fácil o acesso, a qualidade e tal, mas aí não é legalizado também, né? mano, CBD. Ok. CBD é legalizado. Então, por conta disso, não tem como, tipo assim, saber o que é THC ou não. Mas, assim, a polícia hoje tá tentando trampar, porque o tráfico, mano, tá bem grande aqui, tá ligado? Uhum. E, só que aqui é muito fácil, né? Hoje em dia também, hoje em dia tá tudo mais fácil, tudo. Você só pede no WhatsApp e Sim, entregar, tá ligado? Tem sim, sim. cardápio. Então,
é muito mais fácil hoje em dia, tá ligado? É. Pô, eu acho que é a mesma situação da Flórida, então, mano. Porque na Flórida é tipo isso também. Tipo, tu vai numa smoke shop, assim, às vezes até inconveniência de posto mesmo, tá ligado? Tem lá Uhum. os baseadinhos, assim, preparado na vitrine lá pra tu comprar, só que é CBD ou no máximo aquele como é? Delta não sei o que, eu tenho THC-A, THC não sei das quantas, que é HHC, tipo isso, que é o THC alterado, né? Pra poder a legislação aceitar e tal. sim. É Então a é um mesma bagulho coisa aqui, mano. bem Mesma coisa zoadinho, aqui. assim. Tem uns, cara, que eu cheguei a fumar lá, desse pique assim, que ele vem infused, sabe? Com a resina dentro, assim, ou Hum, com aquele deb junto, sabe? hum. E, mano, até dá uma brisa assim, mas, porra, tu tinha que fumar uma tora desse tamanho pra ter uma brisa que tu tem com um baseadinho igual esse que eu tô fazendo, tá ligado? Pô, mano, E às vezes nem chega. aqui a gente tem um back de THCA, eu acho que é, Hum. THCA, que é, que é tipo um negócio na realização, que o que acontece? Quando você queima, vira THC, mas antes de queimar, Ah, é THCA, então, tipo, pode, entendeu? Só caralho, que, mano. só que na hora que Que é você a faz a ciência, né? combustão, Filhos da forma puta, mano. THC. E aí você Que chapa. loucura, tio. São os backs que tem, tá ligado? Custa tipo Aham. 20 euros, um negócio assim. Você chapa muito, mano. É um back super forte, mas é bem. Você sente uma parada um pouco química. Não tão Uhum. próxima que nem a gente, tá ligado? Fuma, compra flor, bola, tá ligado? Então, Sim, tem essa sim. diferença. Mas, mano, é um back que chapa, Maneiro. tá ligado? Chapa, mas tem essa parada. O THCA é o THC sem combustão. E na hora que você, tipo, queima o negócio, vira THC. Tipo, Caralho, caras, mano, que brisa. Da hora. caras acham como fala, essas brechas na lei, né? Aham, sim. Tem o Mano, pra mim, HHC. cara, o meu começo, assim, foi mais ou menos isso que tu falou, sabe? Tipo, eu Uhum, sempre tive essa curiosidade mesmo, sabe? De provar o bagulho. Só que ao uhum, mesmo tempo eu sempre fui muito bundão, sabe? Para droga, assim, no geral. sim. Porque, tipo, mano, eu estudei numa escola que os cara usava droga pesada, tá ligado? Os caras cheiravam pó, assim, dentro da sala, fumavam maconha no intervalo, sabe? E eram uns caras meio barra pesada mesmo. Então, tipo, tu olha aquilo e fala, tipo, mano, acho que maconha não é bom mesmo, não. Acho que eu não vou me enfiar Sim, nesse mano. meio aí, não. Só que, mano, tinha uma coisa peculiar que eu gostava muito do cheiro, tá ligado? E até de fumo, assim, num geral, tinha um vizinho da minha avó que fumava aquele fumo de corda, e eu Hum, achava o cheiro muito bom, tá ligado? Mas sempre, né, a família falando muito mal das drogas, que se tu dá um trago assim, você já é viciado, vai começar a vender seus móveis, tá ligado? Então sempre tive esse, meio que esse terror psicológico, sabe? E aí sempre tive muito medo, mano. mano, eu E aí o sempre. meu primeiro Meus pais sempre foram baseado, contra. Seus pais eram contra? ah, mano, pra caralho, pra caralho. Sim, tenho até uma história engraçada de quando eu contei pro meu pai que eu já tinha fumado sem querer, tá ligado? Mas vou Hum. contar mais pra frente. Mas, tipo, o meu primeiro baseado, mano, foi quando eu tava lá em. É, sim, é igual gostar de cheiro de posto de gasolina, a Fran falou aqui no chat. É tipo isso, mano. Tipo, é uns bagulho meio peculiar, tá ligado? Sim. Mas que tu achava gostoso. E, véi, lá em Jundiaí, eu odiava morar naquela cidade, né? E eu morava lá com a minha mãe, então eu queria muito voltar para Artur Nogueira, e a única solução era eu morar com meu pai, e, né? Porque ela não ia voltar e tal. E eu falei, velho, eu tentei, né, conversar com ela, tal, falei, não, eu quero ir morar pra lá, não sei o quê. Ela, não, não vai, você vai ficar aqui comigo, não sei o quê. Bateu o pé pra eu não ir. E daí eu Uhum. falei, mano, eu preciso ir de algum jeito, tá ligado? Aí, mano, o que que foi a minha mentalidade? Nessa época eu tinha uns 12, 13 anos também. Falei, mano, já que ela tá me forçando a ficar aqui, eu vou começar a fazer umas paradas que ela não gosta, pra ver se ela, né, fala, mano, vai embora daqui logo, sabe? Aí tinha um parceiro meu, mano, da escola, porra, um moleque baixinho assim, era até engraçado, velho, Juan, lembro dele até hoje. Hum.
todo santo dia, mano. Todo santo dia. Tu olhava pro moleque, tu nunca imaginava que ele fumava, tá ligado? Mas todo Em santo dia Jundiaí? saindo da escola, em Jundiaí, é. Ele, mano, vamos ali fumar um baseado comigo, você vai gostar e tal, vamos lá, todo dia, velho. Todo dia ele me enchia o saco. E eu, não gosto dessa parada, não gosto, não é pra mim. Até que um dia eu falei, mano, vamos fumar essa porra aí, vai. Aí a gente foi, mano, numa pracinha assim, do lado da escola, bagulho enrolado naquele papel de pão, tá ligado? E eu tenho quase certeza que esse bagulho foi um prensado que a gente fumou. E eu Ah, lembro até certeza. hoje dessa brisa, mano, porque foi uma brisa muito ruim, assim, foi esquisito, tá ligado? Minha cabeça doía, minha barriga doía. Cheguei em casa, assim, tipo, desmaiando, assim, dormi a tarde inteira, tá ligado? Né? Eu estudava de manhã. E aí eu, mano, e foi. Pisei em casa, minha mãe olhou na minha cara, tá usando droga, né? Eu falei, não, você é louco? Claro que não. E, tipo, tava muito na cara, tá ligado? Aí, beleza. Começou. Aí, depois de um tempo até, a gente começou a ter muito problema, assim, e aí fui morar com meu pai, e é onde eu tive mais contato com um primo meu, que também era dessa vida do skate e tal, ele faz um rap também, aquele que eu comentei com você no piloto. Então ele tava sempre ali na pista de skate lá de Arthur, e ali, toda ali a marola rola solta, né? Aí um dia, numa batalha de rima que organizaram lá, eu comecei a fumar mais, assim, sabe? Até os caras olhavam pra mim e falavam, ô, mano, você tá bem? Vai fumar mesmo, tá ligado? Porque eu tava fumando como se fosse, porra, o Bob Snoop Dogg, Marley. tá ligado? O Bob Marley, E tava na minha primeira experiência, assim, praticamente, tá ligado? Sim. Mas foi muito da hora, mano. Aquele dia eu tive uma brisa legal, tá ligado? Que eu curti, falei, não, realmente eu gosto de maconha, velho. Bem da Mano, acho que hora. minha primeira brisa não foi legal, não. Eu não lembro exatamente, tipo, o primeiro baseado que eu fumei, tá ligado? Mas na época que eu tava ali em Limeira, tipo, principalmente o terceiro ano e tal, eu tava meio rebelde, porque essa mesma fita, né, mano? Tipo, que você falou, ah, tal, minha mãe decidiu ir pro Paraná, tá ligado? Uhum. E a gente ia sair de Limeira, eu não queria sair, tá ligado? Ah, eu não vou sair daqui. E aí ela foi primeiro na frente, e aí eu fiquei com meu pai, morando com meu pai. Aí, mano, eu comecei a pular um muro da escola, tá ligado? Caralho. Comecei, comecei a pular um muro da escola pra ir fumar maconha, tá ligado? Aí, tipo, eu lembro que no Brasil, até por ser menor de idade, a gente fica, tipo, escondendo nas mesas. Eu lembro que eu, tipo, Sim, ia sim. tentando achar uns esconderijos em casa, e aí o bagulho cheira muito, tá ligado? Somente pensado tem um cheiro muito forte, tá ligado? Sim, velho. E aí eu lembro que eu deixava com meu amigo pra ele esconder na casa dele, porque a mãe dele, tipo, não entrava quase no quarto dele, tipo, a minha mãe é daquelas que, tipo assim, fuça o quarto inteiro, arruma, tá ligado? Uhum, Então, tipo assim, uhum, mano, minha mãe vai achar, ela procura, eu, tipo assim, eu chegava em casa com um desodorante diferente, ela vai falar, esse cheiro de maconha, tipo, nem era maconha, uhum. mas Caralho. ela era muito em cima, tá ligado? E Sim. nessa época eu saía, mano, bolava, tipo, uns beck, fumava atrás do shopping escondido e tal, e no Brasil é sempre essa brisa, né? Sempre com medo de alguém ver, Sim, tá mano. ligado? Principalmente porque Da eu era menor de polícia idade, né? mesmo, né? Sim. Tipo, mesmo quando tu já é maior de idade, só da polícia te pegar, tu já vai tomar uma sova já. E ainda É, corre o não. risco de cair como traficante, tá ligado? Não, É e nessas zoado. brisas, nessas primeiras brisas, eu. Hoje meu irmão tem 18 anos. E aí Hum, eu vou descobrindo as paradas que vão acontecendo, tá ligado? E aí veio nessa mesma ideia de experimentar fumar maconha, tá ligado? E aí eu descobri esses ok. dias, a minha mãe veio falar que ele tava fumando maconha. Aí, mano, a Rocan chegou, tá ligado? Pra dar uma coça neles. Aí Puta, mano. o bicho até parou de fumar, tá ligado? Caralho, mano. Nossa, mó trauma. Pô, que Traumatizou o bad, moleque, mano. tá ligado? Que Traumatizou o bad, moleque. velho. Mas não, Nossa. pra Mano, mim, suave. Eu fico. É você mais. você falou que você tinha curiosidade, né, e tal, de fumar, de conhecer o que que era, mas tu tinha tipo assim, um entendimento, assim, do que era a maconha, ou tu era só pelo hype de fumar mesmo, nesse começo? Cara, não sei. Pode ser que, tipo assim. Sabe quando a gente cria hiperfocos em algumas coisas? Uhum, Aí teve um tempo que eu criei um hiperfoco, tá ligado? Então, tipo, eu pesquisei isso pode crer. tudo, os benefícios. Aí você via lá, tipo, grandes pessoas que fumavam maconha. Ah, o que? O Einstein Uhum, fumava maconha.
Aí falou, uai, você fumava maconha? Ele era uma pessoa inteligente, não, as pessoas inteligentes estão fazendo. Uhum. E eu sempre curti essa parada. E escola, tipo, eu sempre curti mais, tipo, história, filosofia, sociologia, tá ligado? Geografia. Tipo, eu nem, não lembro se, tipo assim, não sei se você lembra, tá ligado? Mas eu não estudava, eu não olhava, tipo, nada. Era aula que eu não dava Aham, atenção sim, nenhuma. sim, Chegava lá, eu tirava 10. Mas porque, tipo assim, eu já sim. assisti 4, 5 vídeos tipo, daquilo, tá ligado? Então eu já tinha essa Uhum. noção. E aí eu curti a maconha por isso, mano, que eu achava que eu ia fumar e eu ia pensar mais, ia discutir sobre mais, ia ficar mais inteligente, mano. Acho que essa era a minha cabeça, tá ligado? Pode crer, Tipo assim, pode se crer. pessoas inteligentes fumam maconha, eu também quero fumar. Acho que foi mais ou Uhum. menos esse Saquei, pensamento, tá saquei, ligado? saquei. É porque pra mim, mano, eu tive essa primeira experiência, né? E eu não sabia nada, mano. Até então, pra mim, maconha era o que diziam que era no jornal, tá ligado? Uhum. E então eu fumei a primeira vez, tive essa experiência meio torta e falei assim, não, maconha realmente é uma merda, não quero. E daí teve uma situação, uma vez, numa viagem de família, viajando com meu pai, e aí era uma casa, mano, que era de um. Foi o meu pai com a família do meu tio, assim, e a casa era de um conhecido do meu tio. E ele. Era uma casa que o cara, bem bonita, assim, tipo numa montanha, assim, lá no finalzinho de Ubatuba. E o cara não ia muito, tá ligado? Então ele falou, era época de férias, tá ligado? E o cara ia pra outro canto. Ele tava preocupado com a casa, mandou meu tio ir pra lá, tal, pra também dar uma geral na casa, sabe? E daí, velho, tinha uma no lado de fora tinha tipo como se fosse um fogão a lenha assim, que tem meio que um balcão, tu guarda coisa dentro e embaixo, e tinha um garrafão assim, mano, de uma cachaça lá. Hum. E, tipo, ninguém tava esperando, tá ligado? O bagulho tava lá, não era de ninguém, ninguém ia perder aquilo lá também. Aí, beleza, mas o bagulho ficou lá. Aí chegou de noite, o meu primo, esse meu primo do skate, falou pro meu tio, né? Falou: deixa eu tomar um pouco daquela cachaça ali, porque meu pai tava trampando e ele ia ficar, tava de noite ainda, passando a noite lá na varanda, assim, mexendo no computador e tal. E aí ele falou: eu vou estar aqui com o Sérgio e tal. Deixa eu tomar ali e tal, tipo, de boa, né? Ele tava quase fazendo 18 anos, aí meu tio olhou assim, né? O meu tio e meu pai meio que concordaram assim, de, beleza, eu cuido dele, deixou. E aí eu falei, eu fui na onda, né? Eu tava junto, eu falei, deixa eu tomar também, né? Você tá aqui, nós três juntos, tal, vai ser uma conversa maneira, pá. Beleza, começamos todo mundo a tomar a tal da cachaça. Mano, aí meu primo começou a falar com meu pai sobre a maconha, tá ligado? Falando o que que ele achava, e não sei o quê, porque ele falou, ele tava justamente nessa ideia que tu tá ligado? De tipo assim, nesse momento de tu ver uma outra realidade sobre o negócio, tá ligado? Porque ele tava Uhum. dizendo, tipo, mano, eu fumo e eu penso em, tipo, sou mais criativo com as coisas que eu tô fazendo, tá ligado? Eu penso em ter uma família e tal, uns bagulho assim. E não ao contrário do pensamento de que tu vai perder tua vida, tá ligado? E aí meu pai tava, tipo assim, pelo que eu lembro, respeitosamente, mas tava dizendo que não, tá ligado? Que indo contra, que a maconha era ruim sim. Só Mas que sabe eles por estavam quê? Porque no falando, Brasil, mano, eles falam que não que a maconha vai fazer mal. O brasileiro tem a mentalidade que, que a maconha vai abrir portas, que depois, tipo assim, da e, maconha é mano, é a crack, é porta de cocaína, entrada, é assim, seringa, sim, tá ligado? sim. Minha mãe falava É isso, um tipo assim, bagulho bizarro. não, todo mundo fala isso, mas começa com a maconha e depois vai pra cocaína, crack, as porra Aham, toda, tá ligado? aham, sim. O povo é louco, né? Como, eu queria muito entender como é que eles conseguiram fazer o povo pensar assim e fazer o povo ignorar que o álcool é uma droga também, né? E aí, tipo, é a maconha que é a porta de entrada, tá ligado? Eu não É por conheço ninguém algo, que fuma um baseado e quer dar um teco de pó, tá ligado? Mas alguém que bebe muito, bem o máximo provável. que vai dar é fome, né? Tá ligado? É, exato, tio. Eu já vi alguém Mas fumar um baseado e então, acabar com a comida, aham, sim, tá ligado? sim. Aí, mano, naquele rolê lá, eles estavam falando de maconha, só que falando do cannabis, tá ligado? E eu não fazia nem ideia que porra era cannabis. Aí eu, mano, o que é cannabis, mano? Eu tô perdido aqui no assunto, né? Aí eles, é maconha, mano. E aí eu já tinha tomado umas cachaças, né? Era moleque ainda.
E aí eu, já fumei essa porra já, é ruim mesmo, tá ligado? E aí meu pai assim falou, filha da puta, o que que você tá falando? Você fumou maconha, desgraçado? Eu, caralho, maluco, eu me entreguei, tá ligado? Ó, tipo, eu era, Sozinho, mano. tipo, cabação nesse assunto, nesse Caralho. nível, tá ligado? Moscou. Sim, pra caralho, mano, pra caralho. Mas aí só depois que eu fui, mais tarde, quando eu comecei a sair de novo com esse meu primo aí, que a gente conversou, tipo, só nós, tá ligado? E sobre isso, sem o meu pai dizendo que não, é ruim, não sei o quê, que ele expôs mais as coisas, a visão dele e tal, e aí eu comecei a procurar mais, sabe? Fui mudando a minha visão também. Mas é louco, mano. A galera tem essa pira mesmo de que o bagulho é um demônio, tá ligado? É maluco isso. E Sim. eu acho Mas que pode assim, ser, tá ligado? hoje você Mas fuma nem todos os dias. sempre é. Hoje você fuma todos os dias. Hoje, hoje eu fumo todos os dias, mas hoje eu, por isso que eu disse isso, tá ligado? De que pode ser, porque hoje eu fumo bem menos do que eu fumava um tempo atrás, tá ligado? Sim. Quando eu tava em Orlando, eu gastava aí é grama que usa, né? 28 gramas por semana, praticamente, lá Tá em porra. Orlando. Caralho. Sim. Oi, uma curiosidade até, né? Eu tava até conversando com um amigo meu, e aí a gente conversando teve a curiosidade. Quanto que custa aí, mano? Então, lá em Orlando, mano, cada lugar tem um preço, tá ligado? Porque eu acho que também depende um pouco da dificuldade de cada lugar, sabe? Eu acho, em questão de lei, assim, talvez. Lá em Orlando, eu bom, e claro que contato também, né? Tinha um cara, o primeiro cara que eu comecei a comprar assim, quando eu comecei a fumar mais regularmente, era um venezuelano e ele vendia bem barato, só que era uma maconha bem furreba também, sabe? Bem ruinzinha assim. E eu acho que ele vendia às vezes até quanto que era? 14 gramas por $50, talvez, tá ligado? Só que era uma maconha bem ralé, assim, sabe? Mano, Quando mais tarde eu aqui encontrei uns é cara 50 mais euros, alto, 4 gramas. Aqui é você é louco, viado. Mas de um muito mais bagulho caro. bom, mas de uma maconha boa. Não, flor, flor. Mas às vezes nem todas as vão, tipo assim, depende, Não, nem todas vão ser boas. mas assim, Mas é flor, é um bagulho bom. aí, aí, lá, esse cara que me vendia muito barato, que me vendia ruim, ele me vendia flor também, tá ligado? É só o que vende aqui. Tipo, lá no Brasil tem isso, né, de prensado e flor, mas aqui não existe, tá ligado? Aqui é só flor que vende. Colombinha. Então, eu não faço ideia do que é a diferença dessas coisas do Brasil, porque eu nunca vi, tá ligado? Assim, na minha frente. A única coisa que eu vi foi Ô, flor mano, aqui. prensado no Brasil, eu já vi, tipo, vir amassado com inseto, mano. Nossa, você é louco. Eu Tá lembro uma ligado? vez na pista de skate que os caras compraram um prensado lá e o bagulho veio muito, muito prensado, tá ligado? Muito apertado. Os caras estavam sofrendo, assim, sofreram para desenrolar, porque enrolar o bagulho. Normalmente enrola com um plástico filme, né? Ou alumínio, sei lá. Os caras Sim. enrolaram com durex, mano, tá ligado? Venderam o Nossa. bagulho enrolado de durex puro, assim. Aí pra tirar aquela desgraça tava uma merda. E aí depois pra conseguir deschavar o bagulho também um sofrimento. Mas aqui, tipo, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, no Texas e aqui, e em Nova York também, que eu cheguei a fumar, é, tudo que eu vi foi flor, tá ligado? Eu não conheço outra coisa que não seja flor, saca? Uhum. Então, tipo, aquela que eu comprava bem barato era uma flor, mas ela era ruim também, sabe? Tem flor que é ruim. Tipo, talvez o Sim, cara não, tem tava me flor que é vendendo ruim. CBD também, eu Sim. não sabia, sabe? Porque não Não, me tem flor que batia é a ruim. brisa assim, né? Tem flor que é ruim. Mas É o depois que que eu achei acontece uns cara aqui. melhor, os cara vendia, tipo, esse último que eu vendia, que eu comprava a 28 gramas por semana, o mais barato que eu cheguei a encontrar com ele foi 140 por 28 gramas. E daí, tipo, eles vêm de 3,5, 7, 14 e 28, que é por onça, né? Daí é o Uhum. correspondente em grama.
E aí é isso, tá ligado? Vai caindo quanto, tipo, pra 14 vai ser tipo a metade mais uns $10, sabe? Vai aumentando assim o preço do cara. Se tu comprar mais, é o mais barato que tu consegue, foi tipo uns $140. Uhum. Mas aqui o preço varia muito, mano. Porque aqui sim é uma loja, tá ligado? E tu tem variedade de coisas Uhum. assim. Tu tem quanto que Aí tem é de legalizado, THC, né? quanto tem de CBD, exatamente. Então, tipo, os preços é muito diferente, mano. Aqui no Deve Alasca ser eu acho que tipo é barato até. Amsterdã. Deve ser tipo Amsterdã. Tipo isso. Tipo isso. Uhum. Mano, tem um lugar aqui que é tipo um café assim. Tipo, não, é um café, tá ligado? Eles têm o bagulho ali de fazer café, tem as Uhum. mesinhas e tal, pra tu sentar, tem jogos assim no lugar. E eles vendem maconha pra tu fumar ali, tá ligado? Dentro do Sim. ambiente. Não Uhum. pode pegar aquele baseado aberto assim, fora da embalagem e sair dali, tá ligado? Você tem que consumir ali dentro. Tipo, de sexta-feira, que é um dia de promoção lá, os caras vendem um baseado a $3, tá ligado? E tu fuma um baseado e tu Ah, tá, nossa, maluco, assim, já. $3, mano. Aqui é bem caraca, de boa mano. mesmo. Mano, aqui é muito caro. Vamos lá. Em Dublin é muito caro, porque se você quiser comprar um baseado desses que vai virar, como fala? THC, que eu falei pra você, Aham. é 20 euros um beck, tá ligado? Caralho. Um beck. É, um beck, isso aí. Ou vem dois, ou um. Acho que é um só. E aí é muito E isso caro. é numa loja normal, ou é Numa tipo com loja. um Normal. traficante? Ah, Normal. ok. Aí com o traficante, hoje em dia, alguns plugs estão em, sei lá, 4 gramas, 50 euros. Esse é o padrão. Se você ter sorte, você vai Caralho, esse é achar o os que padrão. vendem. Esse é o padrão. Se você tem sorte, aí você vai encontrar 5 gramas por 50, aí você vai ganhar uma grama a mais. E eu tinha Uhum. um mano que ele caiu, tá ligado? Tipo, e ele vendia por 70 euros 10 gramas. Era isso. Esses são os valores que tem aqui. Aí se você quiser comprar Ok. 14 euros, é tipo 140, acho que 150 euros. Vinte e Uhum. oito gramas vai ser, sei lá, quase 300 euros. Então, tipo, é muito caro, mano. Caralho, é Vai ser caro, uns mano, duzentos e sim. oitenta euros. E, tipo assim, 280 euros é. Mano, o euro tá 6,40, 6,30, eu acho. Tipo, porra, Uhum. é muito, muito dinheiro, mano. Mais de R$ 1.000, Sim, tá ligado? sim, Então, não tem caralho. como, mano. Não tem como. Eu acho que eu só não fumei esse tanto por semana, porque eu não tinha condição. Mas se eu tivesse, eu Uhum. gastava isso aí que você tava gastando. Em média, acho que de uns 150 euros ali por semana, 100 euros por semana. Era isso aí que eu tava Sim, gastando. Isso aí que eu sim. tava... E você começou a fumar, tipo assim, todo dia, tipo, do nada, ou foi. Mano, eu comecei a fumar assim regularmente foi quando eu tava aqui já, né? Que daí eu conheci uns moleques na escola, é, e daí não era todo dia no começo, mas tipo, a gente sempre tentava fazer uma reuniãozinha ali para tomar uma, e quando tinha a pessoa que tinha o contato, a gente pedia para trazer 1 grama, assim, bolava um baseado e nós já ficava desmaiado já, tá ligado? Com o Na baseado. escola? Tinha um mano meu, não, não, isso na casa desse amigo meu. Eu conheci ele na Hum. escola, mas nós fazia isso na casa Caraca. dele, tá ligado? Porque ele morava só com a irmã dele, aí era suave, o José, um amigo meu venezuelano. Aí ele daí tipo ele fumava junto, mas tipo, mano, esse mano que hoje ele fuma igual eu assim, ele antes fumava metade do baseado e dormia assim, tá Sim. ligado? E tipo com gente na casa dele, uma galera que era todos amigos dele, mas tipo assim, gente que não mora lá, tá ligado? E aí o moleque desmaiado assim, era uma zoeira aquela casa, mano, era muito bom. Mas tipo, aí com o tempo, mano, a gente foi conhecendo mais gente, uns caras que tinha já uns plug que eles conheciam e tal, e a gente pegou o contato daí, e daí com o tempo assim, tipo, a gente sempre comprava em conjunto pra fumar naquele rolê, tá ligado? Aí com o tempo a gente foi se dividindo assim pra, tipo, comprar individualmente e todo mundo trazer ali um dia, só que daí também
abriu essa porta pra gente comprar mais, né? E ter, assim, perto em casa, tá ligado? Não era mais só no rolê. Então, acho que é aí que eu comecei a fumar um pouco mais, tá ligado? Que foi E aquela aí coisa de tipo, ah, vou experimentar nos Estados fumar Unidos? de manhã hoje. Isso, aqui. Isso foi Tá. aqui. Lá no E Brasil, você mano, fez eu o fumei terceiro muito ano aonde? pouco. O terceiro ano eu comecei lá no Brasil, fui até agosto, Uhum. e daí eu vim pra cá em agosto, só que aqui começa o ano em agosto, tá ligado? Então eu consegui entrar na escola por meio de setembro, mais ou menos, e aí tive que fazer o terceiro ano completo de novo. E aí eu comecei, terminei o ensino médio aqui, tá ligado? Caraca, que legal, mano. Sim. Não, então você deve ter tido uma experiência da hora ali, tipo, de na escola. Então a maconha já tava, tipo, contigo ali naquela época? Ah, mano, um pouco, porque assim, é... aqui é um lugar meio. Tipo, eu não sei nenhum adjetivo pra explicar esse lugar, tá ligado? Do que eu quero dizer, mas era um lugar estranho, vamos dizer, sabe? Porque, tipo, na escola tu via já um monte de gente fumando vape, por exemplo, tá ligado? Aqueles, Nossa, naquela aqueles época. vape de nicotina. Sim, mano, naquela época. E assim, naquela época eu tava no último ano do ensino médio. Só que naquela época já tinha gente que fumava desde do middle school, que é o ensino Fundamental. fundamental, tá ligado? Uhum. É um bagulho mais sinistro aqui, tá ligado? Tipo, a galera tem contato começa a fumar assim regularmente com 12, 13 anos mesmo, sabe? E, tipo, muita gente. Uhum. E então a gente já começou com isso daí foi conhecendo gente que fumava maconha também, e Uhum. daí começamos a fumar. Então já tava meio, eu já conhecia, porque já tinha fumado no Brasil, mas meio que calhou de eu conhecer isso aí também, tá ligado? Uhum. Conhecer mais, E, no caso, né, aqui. caraca, então aí você teve toda a experiência, assim, tipo, na escola, tipo, fora do Brasil, tá ligado? Tipo, foi diferente. Você achou que foi mais tranquilo, tipo, pra você do que no Brasil? Porque o que eu vejo aqui, até na questão que a gente estava discutindo, é a questão de estrutura, né, mano? Que né, nos países aqui eles têm, tá ligado? Tipo, Uhum. que eles dão pra eles, sabe? Que a gente acaba não tendo no Brasil. E você sentiu essa mesma diferença? Tipo, você estava numa escola da hora, teve. Foi. Mano, sim, sim. A escola realmente, tipo assim, ela é boa no sentido de estrutura, tá ligado? Uhum. Mas o ensino. Exato, é uma escola muito boa de estrutura, tá ligado? Era uma escola gigantesca e tinha coisa pra caralho, sabe? Tinha aula de música, tinha aula de. Porra, tinha gente que tinha aula de cerâmica, tá ligado? De fazer vaso, assim. Tinha um lugar, uma sala lá que tinha uma portinha, assim, que dava pra um gramado, que os caras tinham umas galinhas ali, que eu não sei exatamente o que que era aquela Caraca, aula, mano. se era tipo pra culinária e tem os ovos ali já, ou se era uma outra coisa voltado pros bichinhos, tá ligado? Não sei, mas tipo, Uhum. em questão de estrutura, o bagulho era gigante, tinha campo de futebol, tinha, como é que fala? O bagulho de se apresentar lá, um auditório, né? Tipo um teatro, assim, só que menor. Uhum. A biblioteca também era grandona, o teu caderno é um laptop, tá ligado? Que a escola te dá para você usar ali durante a aula, e aí toda a tua lição já cai no e-mail da escola, tá ligado? É tudo muito, muito informatizado também, tá ligado? Uma questão assim de tecnologia. E, mano, só que assim, isso tem um outro problema também, tá ligado? Porque tem muita. Eu senti que eu não aprendi, sabe? O conteúdo da escola em si. Tipo, eu aprendi a falar inglês, obviamente, pelo contato, e claro que eu tinha aula de inglês lá, mas não aprendi o conteúdo porque, mano, tipo, tu lembra, no nono ano eu era horrível de inglês, tanto que eu reprovei em inglês para passar pro ensino médio. Foi a única matéria que eu não passei. E daí quando eu cheguei aqui,
o que é o nono ano da gente lá no Brasil é o primeiro ano do ensino médio deles aqui. Então, quando eles olharam meu boletim, meu histórico, e viram que eu reprovei aquele ano, eu tive que fazer, tá ligado? Então, eu Hum, tava numa escola, numa sala, assim, cheio de moleque de, sei lá, 14 anos, 15 por aí, eu acho, e eu tava já fazendo meus 18, tá ligado? Então, era um bagulho bem estranho, e eu não aprendi nada, tá ligado? Tanto que eu fiquei de recuperação de novo dessa matéria e tive que fazer no verão. Só que daí o que, que eu uhum, fazia? Tu tinha que assistir uma aula lá e daí eu pum, dava play na aula, deixava lá, às vezes até dormia porque era muito chato. E daí na hora uhum, de responder as perguntas, tem um site, mano, que tu abre e todo mundo conhece, tá ligado? Chama Quizlet. Não sei se aí tem também. Mas, tipo, uhum, tu fazia literalmente selecionava ali a pergunta, copia, cola, joga lá e ele te dá a pergunta exata, tá ligado? Que tá na tua prova e a resposta. E aí tu bota lá e é a resposta certa, sabe? Parece até que o professor usou o Quizlet pra fazer a prova. Então, tipo, é muito besta, tá ligado? Porque daí quando eu vi que eu podia usar isso, eu passei de ano, mas eu não posso dizer que eu aprendi realmente o conteúdo de lá, tá ligado? E, tipo, outras aulas assim que eu vi que era aula que eu tinha com um americano, eles aprendem sobre o governo, aprende um pouco sobre finança, que é uma coisa boa, só que nessas aulas eu também não aprendi muito porque eu ainda não sabia falar inglês direito, né? uhum. Mas, tipo, história, por exemplo, era Mas você sentia assim diferente, que sabe? você consegue passar, você consegue levar. Só que aí você não absorve o que está sendo passado ali realmente, tá Exato, ligado? exato, exato. Pô, Eu esse acho é um que um medo meu pouco hoje, pela tá questão ligado? do inglês, mas um Esse é o pouco um também medo meu hoje. Eu tenho esse pelo medo. jeito deles, sabe? Tipo, de começar De uma não faculdade absorver. e não absorver. Tipo, eu passo, vou Uhum. passando, só que eu não absorvi aquilo ali, tá ligado? Eu, tipo, por conta do Sim. inglês. Tipo, mano, eu me comunico bem até, tá ligado? Eu faço aula de inglês uma vez por semana, de online. E minha professora fala que eu tô no C1, tá ligado? Que eu tô no Advanced. Mas sabe quando você não tá Ok. confiante? Tipo assim, você tá, tipo, ah, mano, não sei se eu consigo, tá ligado? Porque eu tava pensando em Aham. exatamente isso aí, em fazer uma faculdade. Só que eu pensava, mano, em inglês, tá ligado? Tipo, eu- na minha mente eu falo, ah, acho que eu consigo, acho que vai Mano, ser tranquilo, mas eu tenho esse medo, tá ligado? De não absorver. eu acho que tu consegue sim, mano. Eu acho que, tipo, se tu tem contato com gente em inglês e tu consegue se comunicar, tá ligado? No máximo você vai ficar em dúvida entre uma palavra e outra, tá ligado? Mas eu acho que o conteúdo você consegue pegar, mano. Tu Uhum. assiste coisa em inglês? Tipo filme, série, assim? Assisto, mano. Então, se tu consegue entender o que que tá acontecendo ali, mano, tu Não, consegue, viado. e uma coisa que eu tenho engraçada, né? Acho que foi noite passada, eu tava trabalhando, e aí eu fumei um baseado, tava chapado, peguei meu celular, apareceu um vídeo de jornal, tá ligado? Irlandês, mano. Eu cliquei, aí eu comecei a ver e eu comecei a rachar o bico, tá ligado? Porque antes eu via aquela porra, eu falava, mano, que merda eles estão falando aqui. Que merda eles estão falando. E eu tava entendendo tudo, mano, tá ligado? Tipo assim, mano, comecei a rachar, tá ligado? Tipo assim, mano, não é possível. Porque eles têm exatamente o sotaque bem caipira, não sei se... tem um estado que é bem cowboy, não é o Texas. Eu vi uns caras aqui que tinha esse sotaque. É, Putz, mano, tem vários lugares, mano, que são meio country, assim, tá ligado? Aqueles estados ali pra cima, mas meio, é, como é o nome? Arizona, não, não é Arizona, mano, Oklahoma. acho que Oklahoma, eles Oklahoma. são Eles são bem de Oklahoma. cowboys. É? Oklahoma. Eu conversei com os americanos de Oklahoma e tal. E o sotaque aqui é meio que isso, sabe? E eu tava Uhum, vendo, tipo assim, eu tô começando a entender o sotaque daqui. Tô começando a falar, às vezes, uma palavra ou outra, tá ligado? Tipo, ficar com sotaque aqui, daqui. E, tipo uhum, assim, quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha muito das coisas de ter um sotaque mais americanizado, tá ligado? Por ter escutado uhum. muito.
muito, porque no Brasil eu não estudava na escola, tirava notas. Mano, eu não queria saber de verbo to be, mas eu gostava de escutar música, tá ligado? Em inglês. Muita música em inglês. Tipo, rap, Aham. sabe? Essas Mano, paradas. sim, sim. Música eu já não escuto tanto, porque eu não consigo, tipo assim, dependendo da música, eu não consigo muito compreender, tá ligado? Aonde termina uma palavra e onde começa a outra. Mas filme, série, assim, que são feitos em inglês, eu gosto de assistir o original, tá ligado? Uhum. Eu curto. E daí eu consigo Música eu entender também não mais e entendo, até mas eu ganhar curto. mais vocabulário, tá ligado? Uhum. É, não, música eu também não, tipo, não entendo muito, mas eu curto. Hoje em dia eu tô começando a querer entender mais, tô entendendo Uhum. mais, mas eu já escutava e eu, tipo, eu tinha costume com a sonoridade, sabe? Ok. A Aham. habilidade de falar certas palavras, como, tipo assim, você vai conversando com um turco, com um japonês, você vê que tem essas dificuldades, que eles não conseguem fazer certos sons Aham. Sim, que a gente sim. faz no nosso idioma e tal, e vice-versa. E aí a minha sonoridade dava muito brasileiro, tipo, muito mais americano, tá ligado? Até porque aqui, mano, fala Uhum. water, pot water, tá ligado? Não fala water. Uhum. E aí eu, Sim, minha vida sim, inteira, os professores passam que falam water, tá ligado? sim, E sim. aqui eles falam, tipo, get, eles têm o T mais, tá ligado? Eu falei, Uhum. Mais caralho, mano. marcado, né? E eu falava assim no Brasil, que a gente recebia, não, tá errado, não fala assim, você tem que falar water, É você tem que verdade, falar, mano. É tipo, verdade. você chega nessa professora de inglês no Brasil e fala, water. Não, tá errado. Tá É water. errado, é. Sim. Caralho, mano, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E eu já teve algumas vezes de eu topar com gente assim que é da que tem um sotaque assim, que são ou daí da Irlanda ou são do Reino Unido, né, o Britânico, nome? isso. Britânico, isso. E eles falam assim, com esse sotaque bem marcado, e eu tenho dificuldade mesmo de entender, tá ligado? Às vezes. Ou às vezes até assistindo alguma coisa na TV, eu tenho mais dificuldade de entender, porque eu acostumei com esse jeito mais americano mesmo. Não, então, aí, tipo assim, quando eu converso com um americano, eu olho assim, tem coisas que hoje em dia eu não consigo entender, mano. Tem umas meninas que, tipo Hum. assim, às vezes chegam pra pedir alguma coisa pra mim, e elas falam muito rápido, embolado, e esse R, e aí eu não consigo entender direito, tá ligado? Eu meio que, tipo, Uhum, compreendo o que ela quer, às vezes eu entendo só a última palavra, que ela quer o aspirador de pó, mas como que ela construiu a frase, eu não consigo. Americano, tipo, eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas eu entendo, tipo, consigo conversar bem, até porque eu escutava uhum, muito, sou bem acostumado, assim, vejo bastante coisa por live, tipo, Kai Cenat, esses bagulho, às vezes eu fico vendo, tá ligado? Então, acostumei um pouquinho, só que, tipo assim, eu acho mais de boa conversar com um jovem irlandês, tá ligado? uhum. Caralho. Tipo, E tem diferença do inglês do irlandês pro inglês da Inglaterra? do Reino Unido, mano, tem, tipo assim, é bem parecido, é bem parecidinho, eles têm que eles são muito próximos, então é bem parecido, só que tem Uhum. uma diferença, tá ligado? Tem uma diferença, principalmente pros mais velhos, mano. Pros mais velhos. Um Ah, Irish ok. mais velho, eu acho que eu não consigo conversar. Por exemplo, meu landlord, eu não entendo o que ele fala. Tipo assim, não Caralho. entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça, porque é um sotaque muito difícil. Acho que hoje eu tava voltando pra casa, e tinha um velho irlandês, tipo, falando, e é naquele sotaque, tipo, tá ligado? E eu, mano, não entendo, às vezes eles querem conversar comigo. Sabe quando o velhinho chega querendo conversar contigo? Tipo, tá tudo Aham, bem, como que aham. tá a vida? Mano, que dificuldade, mano. Que dificuldade. Sim, Tipo, eu mano. fico assim, porque eu não tive esse contato, né? Tipo, que às vezes um jovem irlandês tem com o vô, com a avó, de conversar com o vô, com a avó, Aham. e eu não consigo entender, mano. Tá ligado? Porque agora o inglês aqui já tá bem Sim. mais atualizado. Tipo, você consegue entender suave, é bem tranquilo de entender. Aham. Lógico que tem bastante tem um acento daqui e tal, mas um velhinho eu já não consigo entender, um Irish mesmo, tá ligado? Sim, sim. Esses negócios eu acho que é um pouco mais difícil. Mas quando é tipo um imigrante, por exemplo, falando inglês, é bem suave, né? Porque a gente, É bem a mais gente fácil, tenta ser né? mais objetivo no que a gente quer falar, então é bem mais Sim, tranquilo. sim. Bem mais tranquilo. Isso Mas, acontece comigo aqui também, de uma pessoa mais velha, assim, daqui do Alasca, eu ter um pouco de dificuldade, assim, de compreender, tá ligado? O que a pessoa tá querendo dizer.
E mas eu acho que é pela pessoa ser velha mesmo, sabe? Ser idoso mesmo. Uhum. Porque tem esse jeito antigo, né, de falar. Acho que isso acontece um pouco aqui também. Eu acho que também aconteceria uma pessoa, às vezes, que vai aprender português, tem ali essas mesmas. Chegar lá no Brasil, vai pro Aham. Nordeste, vai pra Minas, vai ver, mano, não é nada do que eu Sim, sim. aprendi, sotaque totalmente diferente, as pessoas que falam, sabe? Vão ter os jeitos, as manhas. Então, até a pessoa mais velha no Brasil, tipo assim, pra gente é tranquilo, né? Mas porque a gente cresceu escutando, a gente tem essa, tá ligado? Há quanto tempo a gente fala português? A idade que a gente tem, tá ligado? A Então, vida quanto tempo inteira, que a né? gente Sim. fala inglês? Então tem um período. Eu acho que é por isso, de não ter passado por essas paradas que torna mais difícil, assim, tipo, o inglês, ser fluente, às vezes um pé mais atrás, até porque, mano, eu cheguei, é, fui pra uma escola muito boa de inglês, comecei a ter aula de inglês aqui, fazer aula todo dia, de segunda a sexta. Tinha um professor muito bom da África do Sul. Passou 2 meses, o cara, tipo, foi pra outra escola, tá ligado? E aí eu comecei a passar de Caralho. professor em professor e já não era professores medianos. E isso faz total diferença, tá ligado? O que eu tava discutindo isso esses dias, é a forma de a gente aprender é as pessoas que ensinam a gente, tá ligado? Essas pessoas têm Uhum. um, Um método, uma né? responsabilidade, um método, e isso faz total Uhum. diferença, mano, pra inglês, pra você aprender certas coisas, que nem a gente tava comentando de seminários de jiu-jitsu, de aprender jiu-jitsu com algumas pessoas diferentes, com alguns mestres diferentes. E então acho que tipo assim, as pessoas quando passam pra gente esses ensinamentos, os métodos faz total diferença. E depois os professores que eu tive foi não era cativante a aula, tipo, sabe? O professor antes, tipo assim, eu ia já, falou, mano, hoje eu vou sair de lá sabendo alguma coisa a mais, tá ligado? Uhum. Depois você fica algo mais monótono, que fala, né? Tipo, então É, sim. eu senti essa parada. Mas, tipo, questão do inglês, hoje em dia, eu sou um pouco mais acostumado porque, tipo assim, onde eu trampo, tem muita gente tipo, diferente. Muito americano. Só que eles não tenho um contato tanto com eles assim. Tipo, eles passam lá, vêm me pedir alguma coisa ou outra. Australiano, uhum, vai ter, tipo, um O irlandês ou outro. australiano Pouco eu nunca conheci. Eles têm um inglês diferente também, né? tem, mano. Tem, tem. Australiano, nigeriano, tem alguns. Hum. E pessoal, assim, aí vai ter, tipo, europeus em geral, sabe? Tipo, francês, italiano, ah, tipo, russo, essas paradas, assim, sempre tem. E o bom é que, tipo, eu converso com Uhum. bastante gente e desenvolvo, né? Tipo, uma, essa habilidade de conversar com pessoas diferentes. Mas, da hora, mano. Essa questão da Hum. escola, foi o que nem eu tava falando. Aqui eles também têm uma estrutura da hora, mano. Não fui pra escola, mas eu tenho amigos que têm filhos que estão na escola e Uhum. bem legal. Sim. É, mas é, cara, é meio que uma pena, assim, sabe? Porque os caras têm uma estrutura legal, só que um ensino meio pobre, sabe? E o que Tipo, que você aula de aprendeu assim história no terceiro ano? mesmo. Você tava num. Você sentiu Mano, que. eu tava no primeiro ano, a minha aula de matemática, eu aprendia coisas que a gente fez, sei lá, mano, eu tava fazendo uma equação de primeiro grau, tá ligado? Eu não lembro em que ano que eu fiz aquilo, mas com certeza não era o que eu tava aprendendo em matemática no terceiro ano no Brasil, tá ligado? Então era um bagulho muito, O ensino sei brasileiro é lá, mano, bom tipo no simples, papel, tá né? ligado? Para mim. É. No papel ali, no que você tem que aprender, o ensino brasileiro é muito bom. Eu sinto isso, né, mano? Que os americanos, quando passou ali, falou algumas experiências que eu conversei, às vezes eu sinto que eles são meio burros, mano. Eu falo, tipo, caralho, não é possível. Sim, cara. Eu Sim. sinto essa Tipo, parada. eles têm uma coisa que eles fazem que, tipo assim, tinha aulas de matemática mais avançadas, tá ligado? É, aulas assim que era nível de o que ia encontrar no college, sabe? Uhum. Teoricamente, né? Isso era o que diziam, mas eu nunca fui, então não sei.
É, então, mas o que eu vi que era estranho é que, tipo assim, tinha gente que tava nesse nível que me colocaram, que era muito bobo ali, sabe, para um terceiro ano, na minha opinião, e tava tudo bem, tá ligado? Se a pessoa passar aquilo ali, ela se formou, sabe? Uhum, Não tem a preocupação de que não, você precisa aprender isso aqui, né? Porque é importante, sabe? uhum. Mas o E, Munhoz era uma escola boa, não era? Você ficou lá, né? O resto, assim. pô, o Munhoz sim, mano. O Munhoz sim. O Munhoz, ele Munhoz sempre era uma é uma escola boa. escola boa. Se eu não sei se ainda é, né? Mas na época era uma das melhores escolas lá de De Arthur Arthur, Nogueira. e estadual, assim. Uhum. Mano, o meu último ano eu fiz no Paraná. Então foi bem diferente, tá ligado? Hum, Foi bem diferente. Porque no Paraná, eles não vão ter uma estrutura a nível que nem, tipo assim, Estados Unidos, toda aquela parada e tal, mas eles têm uma uhum. estrutura legal. Aonde que você morava no Paraná? Mano, Palotina. Ah, isso é perto de Curitiba? Mano, não. Não? Não, Ok. É não, não. interior. É interior lá pra cima, tipo, próximo com a divisa com Mato Grosso, sabe? Guaíra. Ah, Então, ok, vai ser pra ok. cima de Toledo, que é pra baixo de Cascavel. Então, tipo, Curitiba Ok, é de um lado, Cascavel é do outro, do ok. Paraná. Aí vai ser subindo pra Pode cima, crer. assim. Você entendeu? Ok, ok. Região mais próximo da região de Maringá, tá ligado? E Saquei. aí, lá no sul do país, do nosso país, eu percebi que, mano, eu, tipo, descia, minha prima, minha tia mora em Brusque. E aí minha prima ia numas Ok. escolas lá que, mano, a estrutura é totalmente diferente do que você vê em São Paulo, por exemplo, e o ensino e tal. E aí quando eu fui pro último ano lá, mano, eu quase reprovei. Tipo assim, eu cheguei no fim do ano, ó, se você não passar nessas provas, você vai ter que fazer o terceiro de novo. E aí eu falei, mano, vou Caralho. ter que estudar, vou ter que estudar, vou ter que me recuperar, porque você precisa de tanto. E eu, mano, faltava, tipo assim, minhas notas, lá as notas é de 0 a 100. E aí as minhas notas Ok. era, tipo assim, na média era 30, 40. E isso é muito pouco, mano, porque no final do ano você tem que ter 280. Então se a média ali do trimestre, acho que era, fosse 30, 40, era muito pouco. E aí chegou lá no final, eu tinha que tirar 80, sendo que eu só conseguia tirar de 30 a 40, tá ligado? Então era o dobro do que eu tinha que Caralho. fazer. E Uhum. aí, mano, aí eu falei, vou ter que começar a estudar de verdade, tá ligado? Porque eu nunca tinha estudado de verdade na minha vida, mano. Até estar em São Paulo ali, passar pelas escolas que eu passei, eu estudei em escolas boas, tipo, em São Paulo, tá ligado? Minha mãe sempre buscou escolas Uhum. boas. Tipo, mesmo estaduais, mas as melhores das estaduais. Uhum. Estudei um ano em escola particular também, tá ligado? Quase reprovei, minha mãe me tirou. E, e aí eu falei, mano, vou ter que estudar muito. E aí, mano, eu comecei a estudar demais, demais, demais. E o ensino lá é tipo assim, em diferença com São Paulo, porra, mano, é muito mais difícil, muito mais completo. A escola tinha até mais estrutura. Então, tipo, quando você vai até o nono ano, quando você vai para o ensino médio, você escolhe se você faz o ensino médio normal, tipo, que nem a gente faz, tá ligado? Ou eles têm, tipo, um prédio que é lá dentro, que tem umas outras salas que são especiais, que é um terceiro ano especial, onde você escolhe já terminar o ensino médio com um curso de administração, tipo, que é 4 anos. Tipo, o ensino médio é mais longo e você tem um curso, como fala? Técnico. Técnico. Isso, um curso Ah, técnico. Você pode já sai, crer. A já Fran sai fazia formado. esse negócio aí. Ela é de Curitiba. Então, e aí eles têm essa escolha. Você já escolhe, ó, você vai fazer o ensino médio normal, você vai fazer com ADM, nutrição ou informática, tá Ok. ligado? Maneiro. E aí, as aulas de física eram muito difíceis, eles já estavam fazendo os cálculos já muito à frente. Eu falei, mano, caralho, tá Uhum. muito difícil isso aqui. Enquanto em São Paulo você tá aprendendo, tipo assim, isso é eletro. Aí lá, você tá tipo, vamos descobrir aqui o valor e uma conta gigantesca. Eu olhava pra aquilo e falava, mano, fudeu, tá ligado? Caralho. Fudeu. Aí eu tive que aprender, tipo, da marra, tá ligado? Eu comecei a estudar muito, muito, porque eu tinha uma certa. Eu sou mais de boa com matemática, tá ligado? Mas eu tive que estudar demais, mano, Uhum. demais. Foi muito difícil. O ensino deles lá são muito completo. Escola, tipo. Minha escola era, mano, é patrocinada pela Sicredi, pelo banco,
tá ligado? É uma escola estadual, mas o Uhum. time de futebol é patrocinado pela Sicredi, pelo Agro não sei o quê, pelo não sei o quê. Tem uma puta competição que é no Paraná inteiro. Quando tinha jogo, tipo, eles tinham uma arena de jogos. Então, tipo assim, muito diferente do que a gente tem em São Paulo, tá ligado? Em Limeira. Uhum. Sim, Porra, eles já estão muito mais, muito mais. Em Santa Catarina, sim, eles estão, mano. tipo, Pô, muito e isso aí era numa cidade de interior? do interior, em Palotina. Olha só, caralho. Foda, mano. Exatamente, exatamente. Foda. Ô, a Fran deu uma ideia da hora ali no chat, ó. Pra gente fazer um dia usando o Home TV. Não, Pra falar com os Omegle. gringos? É, esse aí seria maneiro. Isso é maneiro. Botar uns irlandês aí pra falar, uns Pra alascano. falar um pouco, pra ver se você entende o irlandês, né? Sim, sim. Falando, não, seria legal, seria legal. Fazer, mas falando inglês, tem que perder a vergonha de falar na câmera, né, em inglês, porque, nossa, faz me fazer as aulas, mano. Aí eu tipo, tenho que ficar falando inglês, eu fico, tipo, olhando assim, caraca, mano, tem que falar inglês. Mas, porque quando é, Mas tipo, você com faz a brasileiro, aula presencial ou faz online? online, online. Ah, ok. Porque, tipo assim, eu não sei se você sente essa parada, mas eu sinto muito mais de boa de falar inglês quando tá um ambiente só com gringo, tá ligado? Me sinto muito mais. Ah, sim, sim. Porque assim, eu já Menos, acostumei, tá ligado? menos julgado, você acha? Ou o quê? É, menos julgado. É, né? Sim, Sim, eu porque o também acho. brasileiro tem esse costume às vezes, de julgar muito, né? Aham, sim, sim. Mano, De ficar, agora. tipo, ali analisando se é melhor que o dele ou não, né? É, não, se, o gringo vai te falar, se você falar alguma coisa errada, ele vai falar, tipo, se um amigo seu, ele vai, tipo, te ajudar, tá ligado? Tipo, não, só falar assim, Aham, pá. É bem de boa, bem sim. tranquilo, bem tranquilo. E aí, mano, agora, tipo, a gente entra naquela parte do, de encerramento, de a gente falar o que trouxe a gente aí pra fazer o podcast, tá ligado? E encerrar aí o que a gente vai trazer pros próximos Sim. episódios. Hoje foi um episódio, tipo, inicial, que a gente conseguiu aí falar um pouco da gente, ter uma introdução legal. E aí Aham, os próximos episódios talvez a gente já venha um pouco mais objetivo, né? Tipo, com alguns assuntos sim. mais específicos. Hoje é um piloto, mas hoje a gente vai trazer o que trouxe a gente a fazer o podcast. Você quer começar? Mano, eu acho que pra mim foi é, de um tempo pra cá, acho que desde que eu tô aqui no Alasca, mais ou menos, que aqui no Alasca é basicamente só eu e a Fran, tá ligado? A gente não tem muito convívio social assim com muita gente, a não ser no Sim. trabalho, tá ligado? Então, foi meio que um momento assim de muito tempo pra refletir, eu acho, sabe, sobre algumas coisas. E uma dessas coisas foi também a questão política, né? Questão espiritual também entra também, né, nisso. E daí eu tentei uma comunicação assim, sabe? Tipo, botar essas ideias para fora, sabe? Uhum, E conversar mesmo e ver o que que a outra pessoa acha, tá ligado? O que que a outra pessoa pode agregar ou pode de repente falar, não, você tá maluco, o bagulho é assim, tá ligado? Me mostrar uhum. de uma forma, né, correta. E, e aí eu falei, ah, mano, vou fazer isso no Uma forma que a Instagram, gente né? possa Tipo, a discutir galera me também, né? segue. Exato, sim, conversar mesmo sobre o bagulho, tá Validar a ligado? sua opinião, saber a opinião alheia. Sim, sim. E daí eu falei, mano, tem uma galera que me segue, vou, né, tentar conversar aqui e tal. E, tipo, não teve tanto resultado, tá ligado? Eu não sei, tipo, às vezes se as pessoas têm vergonha também, ou só não curte mesmo fazer isso, tá ligado? Uhum, E aí eu falei, nossa, mano, tipo, chato, né, isso. E eu acho que aí em algum momento a gente conversou sobre isso, né? E uhum. tive uma ideia de, mano, vamos fazer um podcast. Porque eu acho que faz sentido, né? A gente tá Sim, aqui conversando, com quem aparecer, assim, a gente vai conversar também. E é justamente isso que eu queria, tá ligado? Dividir essas ideias e ver, né, o que que agrega, o que que não, o que que eu posso aprender, sabe?
Uhum. É por isso Mano, também tem que até a bastante gente quer assunto pra fazer um gente bagulho falar, sobre assuntos diversos, né? E eu acho assuntos que diversos. essa foi o que despertou a vontade, assim, de fazer. Uhum. E aí a maconha é só a cereja do bolo, né? Que a gente tem isso em comum Sim, e é um tema bom. Um tema um tema bom bom. e deixa da hora aqui a vibe. Sim. É, mano, pra mim foi exatamente isso. Tipo, na verdade, eu vi que você tava postando ali, né? Tipo, eu não sou uma pessoa muito de interagir na internet, de tipo, como, sei lá, de escrever comentários. Acho que eu nunca fui essa pessoa Aham, de escrever comentários, de colocar meus comentários na internet, porque pra mim eu não sei se, aham, por que que seria importante, tá ligado? Eu gosto de pensar, discutir comigo, e aí eu vi você postando, falando umas paradas do que você pensa, do que você acha. Eu falei, caralho, mano, seria interessante a gente falar, a gente vir e ser uma discussão, porque eu já tinha ideia de criar um podcast antes, estava conversando com os amigos meus, porque a gente sempre juntava com os amigos, fumava, e eu falei, mano, por que a gente não faz um podcast? Tá ligado? A gente conversando aqui mesmo, qualquer besteira, e aí você veio falando os negócios e tal, e eram assuntos sempre que chamava atenção, tipo, teve uma vez que ali você veio falar tem uma experiência que você teve com a sua avó, tá ligado? E aí eu falei, mano, sim, sim, mano, sim. nossa, tipo assim, todo mundo tem, tipo assim, eu falei, caralho, tipo assim, você falou, mano, eu não sei se acontece contigo, eu falei, mano, sim, demais, tá ligado? E aí veio Aham, essa parada de, seria legal a gente vir compartilhar as ideias, tá ligado? Vir falar, trazer essa parada de uma maneira, eu acho que eu consigo aprender e, tipo, com o conhecimento às vezes que eu tenho, colocar essa parada, tipo, no ar, talvez eu acho que, mano, dá pra fazer. Não sei, tá? Tipo, até antes de começar, eu tava com um pouco de medo, assim, tipo, mano, não sei como que vai ser, tá ligado? Essa uhum, parada, porque eu nunca fiz, tá ao vivo, não sou uma pessoa muito posta na internet, tá ligado? Não posto sim, muito, tento, tipo, fazer um bagulho, mas é um bagulho que eu, tipo, tive esse pensamento de trazer, de vir a gente trazer como fala, alguns assuntos legais aí, tá ligado? Tipo, acho que dá pra uhum. gente trazer umas opiniões adversas do que o pessoal pensa, do que o pessoal acha, pra gente poder discutir sobre, né? Eu acho que Sim, seria mano. uma Essa é a parada ideia, né? Conversar mesmo conversar eu mesmo. acho que é sempre uma forma de aprender, né, mano? A gente tem que estar sempre Sim, aberto a aprender coisas que agreguem para sim. nossa vida, né? O momento também é bem legal, porque a gente tá passando por muita coisa agora, tipo, no Sim, mundo, né, no contexto, a diferença, não que, tipo assim, tá acontecendo muita coisa agora, mas a gente tá conectado, né, querendo ou não. aham, A gente, sim, sim, antes não cada tinha como vez você mais, saber a né? notícia, o que está acontecendo no Alasca. Ou se você pesquisar, você consegue Sim, saber o que está sim, acontecendo aqui em Dublin, conversar com pessoas diversas, ter essa conexão. Então, eu acho que essa conexão hoje traz uma perspectiva legal, tá ligado? Principalmente você que tá de um lado, eu tô do outro, e a gente uhum, veio de um mesmo país, então dá pra gente criar umas opiniões diferentes, umas visões diferentes, né? Eu acho que isso é muito sim, importante, principalmente, cara, eu acho que depois que eu saí do Brasil, eu tipo, me senti um pouco mais conectado, eu acho que consegui ter uma percepção diferente, tá ligado? Que até no Brasil, às vezes a gente tá muito ali na bolha, né? E depois que a gente se abre pra tipo, conhecer, conversar mais com pessoas diferentes, a gente começa a discutir as nossas opiniões próprias, assim, do que a gente tem, do que a gente pensa. Então, acho que o momento é muito sim, legal, assim, tem bastante coisa pra gente uhum. trazer, tá Bastante ligado? coisa pra gente Muita, discutir muita aí, né? coisa. Falar sobre ano que vem tem eleição, porra. Bagulho super importante. Super Ainda importante, mais mano. como tá no ritmo das coisas, né? Sim, Que é bem realmente importante, tem né? muita coisa acontecendo. É realmente importante. E a gente também tem que quebrar aquele tabu de aquela parada de política e religião não se discute. E tem que discutir, mano, sobre Pô, tudo, não, tá sim. ligado? A gente Na verdade, não dá pra pode discutir de uma esperar forma as coisas. saudável, né? Sem ser Exato, sim. naquele, naquele negócio, tipo, a gente tem no Brasil de debate, por exemplo. É sempre uma pessoa Uhum. brigando com o seu, a Sim, sua verdade é a única que existe. Não, cara, a gente pode sim, discutir, chegar no consenso, a gente pode ter esse momento. Você pode pensar de uma maneira, eu posso pensar de outra, e tá tudo bem, mano. Eu acho que exato. esse é o A principal. ideia é, a ideia é essa, né?
de agregar ideias, tá ligado? Não Sim, de converter a outra pessoa, né? Isso é, isso é que alienação, eu acho, mano, essa parada, né? sim, mano. É, mano, e também o questão que nem eu falei, é uma bolha. Tipo, Exato, a gente tá no exato. Brasil ali muito preso com os pensamentos, e até pelas dificuldades dadas pelo dia a dia, né, mano? É bem difícil, tá ligado? Às vezes no Brasil até eu falo, mano, uma questão de sobrevivência, tá ligado? Para certas Uhum, ocasiões, se você não tá estruturado, se você não tá preparado, é bem difícil, tá ligado? Apesar de ser a nossa casa onde a gente nasceu, tá ligado? Mas acho que tem essa sim. questão, então dis- discutir, até comentei que a gente pode fazer alguns episódios de com mais pessoas, né, conversar, trazer às vezes umas opiniões Aham. diferentes, umas pessoas De de outros convidados, lugares, né? de convidados, que nem você trouxe você comentou do rapaz lá, você mandou, tipo em Aham, espanhol, sim. seria legal, mano, seria legal, acho que essa Uhum, opinião diferente, saber o que passa, né, pela uma opinião própria, pela, por a gente ter essas conexões, pra gente poder fazer essas conexões, então e trazer pra galera, acho que seria bem legal. Tipo, às vezes aconteceu uma parada que acontece no México, a gente consegue trazer um mexicano pra falar sim, sim. e passar a opinião dele, o que realmente é. Por exemplo, hoje eu tava vendo uma notícia que a geração estão colocando, né? Isso que é engraçado hoje em dia, as notícias. A geração Z tá fazendo alguma coisa, os jovens de 20 a 25 anos estão tá começando a ter mudanças no mundo, né? Que nem teve no Nepal, Aham, no México, o pessoal lá saiu pra rua lá pra cobrar o governo. Tipo assim, mano, vocês têm que fazer alguma coisa com os quartel, com os bagulhos. A gente já tá cansado disso, de viver no meio disso. A gente quer uma uhum, resolução, tá ligado? A gente quer uma resolução. sim, Então, eu acho que é uma questão bem legal a gente ter essa oportunidade de trazer esses convidados, tá ligado? Às vezes, pra, tipo, falar sobre isso. sim. Tipo, então, tá acontecendo bastante coisa, a gente tá conectado, a gente consegue discutir. Que nem eu falei do Nepal, foi bem. O pessoal saiu pra rua mesmo, tirou. Aham, Então, tá tendo acontecendo essas paradas, eu acho que trazer essas paradas, que nem a Fran falou, falando com um gringo, eu acho que seria bem legal, mano. sim, sim, Eu acho que foi isso que trouxe a sim. gente trazer fazer o podcast, né? Exato, exato. Vai ser uma dinâmica bem maneira. A gente vai agregar isso aí, sim. Uhum. E a gente também tinha falado de, às vezes, fazer aquele estilo tipo um react, né? Também. A Sim, gente mostrando alguma coisa de sim. notícias, né? De repente, uma notícia importante da semana e tal. Isso aí vai ser legal também. E eu acho que é isso, né, mano? É, A ideia do podcast, né? Trazer uhum. informação, trazer ideia, trazer aprendizado, né? De Trazer o papo diferentes ali do dia a formas. dia, né? A gente Uhum, poder discutir sim, sobre política e religião, que nem você falou que, tipo, política e religião não se discute, não, se discute, a gente pode trazer essas ideias, trazer esses assuntos relevantes, que nem a Fran falou aqui. E, mano, é uma parada que eu acho que uhum, é bem importante. Combina bastante. A maconha é só cereja do bolo, né? sim, sim. Espero que tenha até ficado legal, tá ligado? Mano, agora que eu parei pra pensar, a gente começou essa live, aí teve todo o problema com as câmeras e tal, e tinha a tela de pause e eu não usei, mano. Ah, caralho, é verdade. Não saindo o som, tal, a gente podia ter colocado no pause, eu mexendo, e eu nem, tipo assim, pra você ter noção, tipo, foi a primeira vez mesmo fazendo todo esse bagulho, teve coisas Aham. que eu nem usei, tá ligado? Caralho, sim, é verdade, mano. Não, mas aí, já estamos aprendendo já. Pra próxima nós Não, já sim. sabe. Aham. Esse foi quase o piloto, né? O Sim, episódio sim, inteiro sim. fazendo. Eu tô vendo assim que às vezes eu chapei, eu esqueci de algumas coisas. E caralho, realmente fazer esse negócio chapado é difícil, mano. Ainda mais primeira vez, né? A gente já É, começa. mano. Mas o bom é que a gente faz mais relaxado, né? Mais Sim, tranquilo. com certeza. Dá A dá gente pra ir passa uns aprendendo. perrengues também, mas dando risada. Tá tudo Não, certo. sim. Por exemplo, E o vamos bot aprendendo. parou e eu tinha que ficar colocando as músicas, né? Aí Hum, eu vou preparar isso pra ficar uma playlist também, pra ficar mais legal, tá ligado? Mas foi sim, legal ter sim. essa noção de como que foi hoje, tá ligado? Eu tô com três telas aqui olhando ao mesmo tempo e eu tô chapado, tá Aham. ligado? Aí eu tô olhando, Pode aí eu, crer.
Aí eu tô Mano, olhando só pra você, tipo assim, vamos deixar acontecer. Acho que tá tudo funcionando, tá ligado? uhum, sim. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que tá tudo rodando também. E Uhum. eu acho que é isso então, né? A gente se vê aí na próxima segunda com a Próxima galera segunda. e a gente vai anunciar daí o que que a gente vai trazer pra Sim, semana sim. que vem lá Vamos, nas vamos redes sim. sociais. Nas redes sociais vamos colocar lá o assunto, o que, que a gente vai trazer. Os próximos episódios, dependendo se ter, né, a discussão ali, trazer uma comunidade, a gente pode colocar também uns, como fala? O pessoal selecionar o que a Ah, gente pode trazer, tá ligado? tipo uma caixinha Isso, de uma caixinha de questão, né? perguntas, ver o que a Tipo, gente pode trazer. Mas acho legal. A gente vai trazer, acho que também a gente consegue trazer uns convidados legais, trazer umas histórias legais sim, aí, sim, uns assuntos adversos. E vamos aí, vamos fazendo, mano. Dá pra gente trazer bastante coisa aí. Pô, é isso. Acho que foi um episódio maneiro, sim. é um episódio maneiro, E, assim. Ter essa noção, né? aham, aham. Eu Às vezes a gostei, gente. mano. Acho que ficou da É, hora. Acho já parou que pra pensar é assim, isso? assim, mano, se daqui a um tempo eu te fosse no Podpah, tipo assim, o que que eu ia falar? Aí agora eu tô vendo aqui, talvez eu ia dar uma Ah, chapada. sim, velho, sim, Você já sim, viu eu já alguns pensei episódios que isso vai uns também. funkeiros, que eles fumam maconha, os caras ficam só muito chapados, tipo assim, olhando. Aí o pessoal fala na Ah, internet, depois eu falo, mano, acho que agora eu tô compreendendo. Tipo, sim, velho, sim, é compreensível, né? Tu a fica gente foi assim, muito tipo, chapado. marolando, né? Sim, Mano, e marolando. olha só, eu fumei, velho, metade do baseado só. Eu nem fumei o baseado inteiro, tá ligado? A maconha Eu daqui, também, mano. ó, provado e aprovado que o bagulho é Aí, bom. metade, mano. Uhum, sim. O bagulho é bom. Mas é isso. Dá pra Bom, gente é encerrar? isso. Vamos encerrar aí a live e nós se vê semana que vem, galera. Beleza.